que a gente tem, todo mês a gente recolhe, então, doações de cesta básica para as crianças da evangelização, alimentos, roupas. Então, quem quiser contribuir com esse trabalho, fique à vontade. Todo final de mês a gente faz a distribuição dos alimentos, tá? E agora, deixa eu começar aqui a compartilhar. Vou passar para você, Lu, e desde já te agradecer uma vez mais, tá bom? Boa palestra, que teu anjo de guarda possa bem te intuir. Obrigada. Eu que agradeço, Pri. Boa noite a todas. Obrigada mais uma vez. É muito bom sempre participar com vocês das reflexões, do estudo do Evangelho, da doutrina espírita. E, enfim, hoje eu escolhi conversar um pouco sobre ansiedade. Bem pouco, é um tema muito amplo, mas bem pouco falar um pouco sobre, todo mundo já sabe um pouco, já é senso comum, né, falar sobre ansiedade, um pouquinho do que é, das causas, e principalmente de como a gente pode tentar amenizar essa situação nas nossas vidas. Tu vai postando para mim, Pri, então? Beleza, obrigada. A ansiedade é uma energia que todos temos, e ela se manifesta, né, com uma certa tensão, como uma apreensão, e como o nome, a etimologia, a origem da palavra ânsia, é uma palavra grega, uma etimologia grega que significa constrição, essa sufocação, esse aperto que dá no peito da gente. Então, a ansiedade é essa postura psicológica, emocional, que manifesta através dessa apreensão que muitas vezes nós sentimos, esse desconforto relativo. E então, quando nós mobilizamos essa energia psíquica da ansiedade, então é uma energia que ela faz parte da estrutura tanto do homem, né, na estrutura animal, e numa perspectiva até de sobrevivência. É importante a ansiedade para a sobrevivência do ser, né? E é normal, então, dentro de um determinado nível. Até certo nível, a gente pode considerar, né, como algo que faz parte da nossa estrutura natural, e que muitas vezes também nos mobiliza essa ansiedade para a realização de grandes coisas, como se ela fosse um combustível, né? Está entrando dentro desses limites pequenos, ela é favorável, ela nos propele, nos ajuda a realizar nossas coisas, como diz ali. Então, ó, até certo nível, a ansiedade não é somente natural, como ela é produtiva, porque nos prospecta para a realização de nossas atividades de um modo geral, atividades boas, então. Então, até certo nível, aquela ansiedade que a gente tem quando um filho vai se formar, quando vai receber uma visita. Então, a ansiedade pode ter um aspecto bom, benéfico. Quando ela é demais, ela passa a ser tóxica, né, patológica, que a gente diz, e pode até travar a gente, né, para a realização das nossas tarefas. Pode passar. Então, quando ela ultrapassa, acho que é antes ainda, determinado limite, passando a ser nociva, ela passa a nos travar. Nessa perspectiva, nós vemos que ela é uma ansiedade que a gente diz tóxica, pode passar. Então, quando a gente tem uma situação de perigo, uma situação de agressão, de ameaça, geralmente a gente pode ter duas posturas, ou fugir, ou fazer o enfrentamento da situação. Tem uma outra, até que se admite, uma terceira, mas não é tão frequente, que é de simplesmente não tomar atitude nenhuma, como se ficasse uma atitude de esconderijo. Mas, em geral, o que se faz é isso. Ou a gente foge, ou a gente enfrenta essas situações mais difíceis. Pode passar.
as causas da ansiedade pode ser, às vezes, uma herança biológica, pode ser por uma motivação existencial. As doenças também geram ansiedade, né? Geram uma situação de insegurança no espírito, na pessoa, e também pode ser comportamental, às vezes associadas a outras desordens psíquicas, como transtornos obsessivos, como outros déficits, problemas de aprendizado, depressão, então, às vezes associada a outras situações comportamentais. Seguinte, e não raro, a ansiedade gera o medo, e muitos dos quadros fóbicos, também, além da outra palavra que está sendo muito usada hoje em dia também são as fobias, né, como uma síndrome de fobia, e muitas vezes a ansiedade zera a fobia. A gente diz que, costuma ouvir, né, as pessoas que estudam dizem que nos casos de depressão a pessoa vive muito agarrada ao passado, né, como uma origem, uma característica desse transtorno. Na ansiedade, a pessoa vive muito no futuro, ansiosa com as coisas que têm que acontecer, preocupadas com as coisas que nem aconteceram, e às vezes nem acontecerão, mas de toda sorte que esses indivíduos não vivem o presente, né, que não é à toa que tem esse nome de presente. E às vezes essa ansiedade pode levar até aqueles transtornos do pânico mais graves ainda. Então, pode passar o próximo. E como nós falamos, então, a ansiedade tem a propriedade de nos projetar para o futuro, ou para o passado, nos deslocando do presente. Então, já falei que a gente pensa em como prevenir a ansiedade, né? Aqui, considerando essa situação de que a pessoa ansiosa se volta muito para o futuro, para o que vai acontecer. Então, uma forma da gente evitar talvez fosse pensar mais no momento em que se vive, saborear mais, ter mais gratidão, ter mais dedicação, aproveitar as situações do presente, né, em detrimento das do futuro ou do passado. No caso, a gente fala aqui na doutrina espírita, há uma visão reencarnacionista, e na qual a gente acredita, então, né, um dos pilares da doutrina espírita é a pluralidade de existências, então a gente acredita numa vida eterna, e a gente vai reencarnando, renascendo, né, e revivendo situações com pessoas para que a gente possa propiciar situações que nos façam evoluir. E muitas vezes a gente tem umas ansiedades tóxicas que podem vir de outras existências. Pode passar, não vamos aprofundar, senão não. E com o espiritismo, nós ampliamos a nossa compreensão da vida dessa forma, porque efetivamente o passado está presente através de emoções muito sutis ou muito ostensivas. Então, nós temos coisas em nós que nós trazemos desses nossos passados, e muitas vezes coisas que nós estamos vivendo nessa encarnação para burilar, para melhorar mesmo, vivendo situações que vão nos propiciar experiências que nos servirão para evoluir, para dar passo para a frente. E nós trazemos esses conteúdos internos que muitas vezes estão de tal modo presentes que nós não sabemos se são passado ou presente. Às vezes até coisas que a gente nem sabe por que a gente sente, mas que muitas coisas a gente traz de outras existências. E para a gente tentar minimizar a ansiedade, nós precisamos ir ao encontro das causas. Então, para que assim a gente possa minimizar os efeitos dessas situações que levam à ansiedade. Então, nada melhor que a gente tentar entender a nós mesmos,
tentar exercitar o autoconhecimento e assim entender quais são as situações que determinam a ansiedade, de que forma eu posso promover uma serenidade maior e para que eu, então, me previna, evite a ansiedade. Seguinte. Então, reiterando, a doutrina espírita sugere que nós mergulhemos mais profundamente dentro de nós mesmos para poder atender às causas profundas da ansiedade. De forma geral, não somente aqui a gente está abordando a ansiedade, mas uma proposta da doutrina espírita mesmo é promover a reforma íntima, e para que a gente faça essa nossa reforma íntima, nos reconstruamos, né, a gente precisa de se conhecer para isso, né? Então, o autoconhecimento é importante para que a gente possa entender a causa das patologias que a gente apresenta, dentre elas a ansiedade. Seguinte, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que muitas vezes está associado à ansiedade, que é o toque tão falado, quando a pessoa tem aquela mania de limpeza, de organização, né, compulsivamente, e muitas vezes isso aí está relacionado à culpa. Então, uma limpeza excessiva do ambiente, achar que o ambiente nunca está limpo, muitas vezes isso pode ser alguma situação de culpa que a gente tenha vivido no passado e a gente traga isso com a gente ainda. Então, a pessoa que tem, por exemplo, esse toque, muitas vezes ela tem a tendência de querer limpar a própria consciência, limpando excessivamente o seu corpo. Então, através do espiritismo, a gente tem que tentar buscar a serenidade, trabalhando as nossas culpas, para que assim a gente diminua essas manifestações da ansiedade, essas preocupações. Então, vejo, tentar trazer para a gente mais serenidade, para a gente enfrentar melhores as situações do cotidiano com menos ansiedade. Pode passar. Então, aqui o caminho é a serenidade, é o caminho de buscar as causas da ansiedade para poder remover seus efeitos. De que forma a gente pode ficar mais sereno? Praticando o amor e a caridade, praticando a oração. A gente tem que trabalhar o nosso espírito, porque, via de regra, nós vivemos num mundo em transição, mas um mundo de expiação e provas. Natural, então, que nós tenhamos que passar por situações difíceis para esse nosso processo evolutivo, moral e intelectual. Então, de que forma que nós podemos adquirir mais serenidade, mais controle emocional, mais harmonia íntima, para poder vivenciar essas situações mais difíceis do cotidiano de forma mais serena e minimizando a ansiedade. Pode passar. Várias coisas a gente pode pensar e pode se sugerir, né? Porque a gente vive um mundo atualmente assim muito tecnológico, muito rápido, né? Como tem um filósofo, o filósofo Bauman, que dizia, né, contemporâneo, que a gente vive uma vida muito líquida, que é tudo muito rápido, né? Os bens materiais não duram, principalmente as tecnologias como celular, televisores, enfim, não são coisas que têm durabilidade, se troca rápido por coisas melhores. As relações também interpessoais, mediante principalmente o uso das redes sociais, elas são estabelecidas de uma forma muito rápida e muito objetiva, e assim como também de uma forma muito rápida, elas também são cortadas, se não vão ao encontro, né, daquela expectativa criada, e também até pela facilidade de se trocar rapidamente por uma nova
e como se fosse numa lista, num cardápio, e escolhesse uma nova relação, né? Então, a gente vive situações de muita ansiedade, e esse frenesi que a gente tem, essa correria, essa a rapidez que a gente vive, né, para resolver tudo, né? Então, nós temos os benefícios dessa tecnologia que acelera, né, nosso trabalho, nossa vida pessoal, facilitando, né, fazendo com que, desculpe, pessoal, fazendo com que a gente ganhe tempo, né, mas a gente ganha tempo e a gente aproveita bem esse tempo, ou a gente corre mais ainda para fazer mais coisas, né. Então, a gente tá vivendo num mundo que estamos muito propensos a ter ansiedade. Então, tem algumas coisas que podem nos ajudar a trazer um pouco de calmaria na vida da gente e nos prevenir disso, né? Então, o relaxamento, o lazer, tirar um tempo com a família, né? Também o atendimento especializado de psicólogo, de psiquiatras, a prece. A prece ajuda bastante a estabelecer boas conexões com os nossos espíritos benfeitores, com os anjos da guarda, para nos orientarem, para nos direcionarem, nos protegerem. Uma boa música, o contato familiar, a ocupação de uma forma geral, né, e ela é muito preventiva para esses transtornos de ansiedade. Seguinte, a oração diária, ela é muito importante, né, através da prece, a gente pode tanto louvar, louvar a Deus, agradecer a Deus ou pedir. Em geral, a gente pede, né, bastante, mas a gente deve, através da prece, sempre nos colocar em postura de gratidão para a gente poder também ser merecedor daquilo que nós pedimos e necessitamos, mas a prece não precisa, não precisa que a gente vá em nenhum lugar específico para a prece, não precisa nenhum ritual, nenhum posicionamento específico também, mas sim uma postura de conexão, de reflexão, de meditação, para aquele momento conseguir elevar o pensamento e se conectar mesmo com a energia divina e estabelecendo uma conexão. Só um pouquinho ainda. Uhum. E através da prece, a gente consegue atrair para nós, fazer aquelas conexões espirituais salutares que eu comentei antes, porque existe a lei da afinidade e através dessas leis naturais que as coisas funcionam, né, no nosso planeta. Então, através da lei da atração, a gente atrai para a gente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente tem no coração, no nosso pensamento. Então, quando a gente, através da prece, chama Jesus, ora em nome do Pai maior, de Mãe Maria, a gente consegue fazer essas conexões que vão nos proteger e nos guiar e trazer a serenidade que a gente busca, né, para os nossos enfrentamentos. Seguinte, Pri. E aqui, então, a serenidade, ela não é conquistada à custa de um esforço pequeno, é trabalho sequenciado de um esforço contínuo que vai dando uma competência, uma habilidade de poder experimentar a serenidade internamente. Então, às vezes a gente pensa, olha, nas situações difíceis, pessoas que reagem de uma forma muito serena, diferente da gente. Eu já tive a oportunidade de perguntar até, pessoas mais experientes no trabalho, se sempre foi assim, para reagir de uma forma calma a situações difíceis. E eu obtive como resposta que não, que no início não era assim que reagia de uma forma muito mais agressiva, muito mais impensada, muito mais reacional, né? Mais
reação sem pensar. Então, por isso que eu quis contextualizar assim, porque nessa frase está escrito que custa um esforço para a gente adquirir serenidade. Não é da noite para o dia que a gente vai ficar calmo, ter controle emocional, pensar muito bem antes de agir, mesmo nas situações mais difíceis, estressantes. Então, aqui a gente quer dizer que é uma coisa que a gente constrói, e mediante aquilo que nós falávamos, do autoconhecimento. Então, a gente começa a se conhecer, começa a ver o que a gente tem de fragilidade no nosso jeito de ser, o que me faz, às vezes, reagir de uma forma impulsiva, ter um pensamento nocivo. E é isso que eu quero melhorar, é isso que eu quero ser diferente, né? Então, a gente precisa ir exercitando aquilo que a gente quer ser melhorar. Não é uma coisa que da noite para o dia, né? É uma coisa, um processo contínuo para a gente adquirir essa habilidade, né? Essa serenidade interna. A gente precisa ter fé e perseverança de conseguir. Seguinte, quando se faz essas movimentações, nós criamos um campo de interação com bons espíritos. Assim, induzidos, somos propelidos a poder respirar o mesmo campo de serenidade que esses espíritos benfeitores detêm, e isso repercute em nós. Então, quando a gente tenta melhorar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser, nós começamos a criar uma psicosfera que atrai, por isso que ele fala, um campo de interação. Nós vamos interagir com espíritos dessa mesma natureza, propelidos ao bem, propelidos ao progresso. Então, por isso que ali diz que a gente passa a respirar o mesmo campo de serenidade que esses benfeitores. Então, assim, a gente começa a trazer para nós esses benfeitores e aprender com eles a também nos melhorarmos, por isso que ele diz, e isso repercute em nós. Então, a presença desses bons espíritos repercute muito bem em nós, nos faz bem, eles nos orientam, eles nos guiam, eles nos trazem calma, serenidade, iluminam o nosso trabalho, os nossos pensamentos, né? Então, repercute muito bem em nós. Seguinte. Então, ainda pensando numa atitude de higiene mental para atrair esses bons espíritos, o cultivo de boa conversa, a reunião com os amigos, isso que nós estamos fazendo agora, um sorriso descontraído, tratar os nossos probleminhas, as nossas mazelas espirituais, os aspectos filosóficos da nossa vida. Então, uma boa, sempre falando coisas boas, pensando coisas boas, aquela crítica boa, né? Ficando feliz pelas conquistas dos outros. Seguinte, temos que entender que não somos seres humanos que vamos morrer. Vejam bem, aqui já é aquela questão da reencarnação e da vida eterna. Nós somos espíritos que estamos seres humanos e precisamos, às vezes, redirecionar a nossa vocação, colocando novos objetivos, novas metas para a nossa existência. Então, nós falávamos ali de como prevenir, como tratar, né, a ansiedade. De maneira geral, eu acho que bons pensamentos e sempre uma boa ocupação, né? A ocupação é muito boa porque a gente não tem a mente vazia para ocupar de pensamento ruim, porque a gente está sempre pensando uma coisa boa, edificando, fazendo um planejamento. Então, sempre, a gente, independente da situação da vida da gente, a gente sempre tem que ter
plano, uma meta, um objetivo, nem que seja para dali a 6 meses, para dali a um ano, para dali a 5 anos, mas a gente sempre tem que ter coisas a conquistar, a fazer, e isso que impulsiona a nossa existência, né? Seguinte. Eu nem vou me aprofundar muito, para nós não avançar muito na hora, mas o livro dos Espíritos, ele é bem interessante, na questão 919A, ela propõe naquela questão do Santo Agostinho o autoconhecimento e o autoencontro, né? Nada mais é do que todo dia fazer um balanço diário daquilo que a gente fez e do que a gente fez que não foi tão legal, qual a atitude que foi excessiva no trabalho, na família, aquela frase, aquela crítica, aquela patadinha que não precisava ter dado, mas que eu identifico na noite, antes de eu me recolher, eu passo o dia, isso aqui eu acho que eu não deveria ter agido assim, poderia ser melhor se eu tivesse feito de outra forma. Isso é autoconhecimento. Esse balanço diário faz com que a gente vai conhecendo mesmo o que a gente precisa melhorar. Assim, a gente estabelece as metas, e isso propicia bastante o nosso processo de desenvolvimento, e assim como o nosso processo de conhecimento, né, e domínio e controle. E isso ajuda a nós tratarmos as nossas questões internas, identificando nossos problemas, antes que isso se torne uma ansiedade tóxica, se torne doença, né, uma patologia. Pode passar, Pri. E na questão 621, a pergunta é onde está escrita a lei de Deus, né? Na consciência. Então, todos nós temos dentro de nós essa fonte da serenidade que a gente diz que serve como uma prevenção, né? Uma profilaxia contra a ansiedade. Então, nós temos a semente divina em nós, na nossa consciência. Basta a gente começar a usufruir dessa consciência. Seguinte, então a meditação, a reflexão, a oração são muito importantes, mas a ação é fundamental para a prevenção ou para o tratamento da ansiedade. Pode passar, Pri, vamos. E a ação é a prática do amor e da caridade, tá? A fonte da qual promanam aspectos tão fundamentais do nosso ser que nos contaminam profundamente, gerando um estado de serenidade. Quando a gente pratica o amor, quando a gente pratica a caridade, isso traz serenidade para nós, porque nós, a partir de nós mesmos, pela sensação de ter feito algo bom, né, pela sensação de ter cumprido a minha obrigação como cristã, e também pela energia de quem recebe um ato de amor, um ato de caridade, que emana para nós essas energias de gratidão. Então, aquilo que nós falávamos, a criação de um gradiente energético favorável, positivo, leve, mediante os nossos pensamentos de bondade, de benevolência e de gratidão. Então, a ansiedade vai saindo daquele processo tóxico. Lá no início nós falamos, então, um pouquinho da ansiedade é bom, aquela ansiedade que a gente, de coisa boa, quando começa a ficar, que a gente começa a ficar bem perdidinho das ideias, e já começa a ficar com medo de coisas que poderão acontecer, sofrendo por antecedência com coisas que às vezes nem acontecerão. Então, aí é tóxico. Então, a gente tem que deixar trabalhar a ansiedade na gente até esse limite que ele é bom, que ela é salutar, daquelas coisas que nos trazem calma, felicidade. Então, vai saindo desse processo tóxico e vai ficando no nível tolerável, aceitável. E a gente vai multiplicando bem a bondade, e essa serenidade vai se espalhando para aqueles que convivem conosco. Então, a solução, para finalizar,
é a gente trabalhar o amor e a caridade, trabalhar o perdão, trabalhar a tolerância, trabalhar a bondade, e isso vai se traduzir em serenidade para nós. E essa serenidade é um tratamento preventivo contra a ansiedade. Então, é necessário resgatar a fonte de serenidade que está no imo da nossa alma. Então, aquilo que está plantado em nós, a semente divina, e atualizá-la através da amorosidade do cotidiano. Então, praticar o amor e a caridade, praticar o evangelho, estabelecendo uma boa conexão com os espíritos benfeitores, adquirindo serenidade, paz de espírito, controle emocional para o enfrentamento das vicissitudes diárias. Eu acho que era isso, para não atrasar muito mais. Agora deu para ver um pouco mais do pessoal. Então, seria isso que eu tinha para refletir sobre a ansiedade. Podemos outro dia conversar um pouquinho mais. Gostaria de fazer a prece. Gostaria que eu fizesse. Se você quiser fazer para nós, eu que agradeço. Daí a gente já encerra, tá bom? Uhum. Agradecemos ao Pai de infinito amor e bondade, ao Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, aos espíritos benfeitores que nos acompanham, nos intuem, nos orientam, nesta noite e sempre. Agradecemos pela possibilidade de aprendizado, de entendimento, que possamos praticar esse aprendizado. Agradecemos por tudo que somos e temos, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Que a nossa gratidão seja diária, cada dia mais, que possamos a todo dia estabelecer novas metas, especialmente metas de amor e caridade. Dessa forma, Senhor, que nossos sentimentos, nossa energia, nossa vibração alcance todos aqueles nossos irmãos necessitados em todo o nosso planeta, passando pelas maiores vicissitudes de toda sorte, que recebam como um bálsamo de cura as energias benfazejas que agora emanamos dos nossos sentimentos, para que sejam acolhidos, para que sejam induzidos a tomarem as melhores atitudes. Agradecemos pelas águas que foram fluidificadas, por todos aqueles que nos acompanharam, possamos voltar aos nossos lares em harmonia, em paz, em serenidade. Que assim seja. Que assim seja. Lu, muito obrigada. Fique com Deus, tá? Tudo de bom. Receba nosso carinho, a nossa gratidão. Tá bom? E uma hora nos vemos pessoalmente. Então, bom retorno. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.